Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essa informação, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que o Senhor prenderam estão no templo ensinando. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem neste nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo,
mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do renascimento, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo.